Ó Ial dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, coloco-me em tua presença para te agradecer por esse momento que se segue, para te agradecer pela visão que me deste e pela escolha que efetuaste, trazendo-me o ministério profético, e pelo fato de ter me escolhido como profeta teu nesse tempo presente. Pai, quero te pedir que em nome de Yahshua Mashiach, tu ilumina a mente de teus eleitos, especialmente, Pai, dos nossos irmãos adventistas do sétimo dia. Quero te pedir, Pai, que tu fale ao coração de cada um deles, de acordo com tua vontade, de acordo com a tua revelação. Que tu, Pai, seja de fato honrado, glorificado, Pai, em nossas vidas. Quero te pedir, Pai, que tu mantenha o equilíbrio, mantenha a ordem, Pai, e a decência no nosso ministério. Não permita, Pai, que discussões vãs e vãs filosofia, Pai, atrapalhe o avanço da tua mensagem. Esse vídeo, Pai, esse estudo que tu me deste nesta madrugada, essa visão, eu quero aqui, Pai, passar aos meus irmãos e de um modo muito especial, Pai, aos irmãos adventistas do sétimo dia. Esteja conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Yahshua, o Mashiach. Shalaim para os irmãos, eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. No meu nome de documento me chamo Paulo Nazareno Madalena, mas quando recebi o ministério profético, recebi também um novo nome. E quando eu me apresento como profeta de Ial, porque foi ele que me levantou como profeta, eu me apresento como Shaul Netzerim Madagalena. Porque o meu nome do meu documento é um nome paganizado, não é um nome dentro da linhagem hebraica. E o nome Shaul Netzerim Madagalena é da linhagem hebraica. E como um profeta de Ial, e como o beabá da salvação tem que estar na linha e no idioma hebraico, não precisa você saber todo o hebraico. Você precisa aprender o beabá do hebraico. O que é o beabá do hebraico? O que é o trivial do hebraico? O trivial do hebraico é exatamente, nós conhecemos o nome do nosso pai e o nome do nosso irmão mais velho, Yahshua, o Mashiach. Porque fora do hebraico, eles colocaram vários nomes para o Mashiach, para o nosso Salvador. Dentro do português, eles colocaram Jesus. Dentro do inglês, Dizer. Dentro do aramaico, Yeshua HaMashiach. E dentro do latim, Iesu. E todos esses nomes estão fora da plataforma hebraica. Todos esses nomes nada tem a ver com o nome que salva. Porque só há um único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É o nome de Yahshua, o Mashiach. Porque Yahshua é o nome do nosso Salvador. Dentro do hebraico, ele se chama Yahshua. E como ele mesmo disse para a mulher samaritana, em Yohana, que a gente conhece como João, João 4:22, ele fala para a mulher samaritana, diz assim: vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem dos Ialdim. Nas nossas Bíblias está lá judeu. Ialdim é o nome real. É o nome que deveria estar no lugar da palavra judeu, deveria estar Ialdim. Porque Din no hebraico é povo. Então quando fala Ialdim, é povo de Ial. E vamos considerar, o judeu, ele fala hebraico. E se a salvação vem deles, nós temos que procurar o nome na língua hebraica. Porém, entretanto, eu estou fazendo essa introdução, mas o título de nosso estudo é Para os Adventistas do Sétimo Dia.
Por que esse título? Porque essa mensagem ela é específica para os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque os adventistas do sétimo dia, eles têm como profetisa Ellen Golden White. E nós, antes de entrarmos no estudo que nós vamos fazer, na palavra que nós vamos trazer aqui, não é nem um estudo, irmãos, é uma palavra, e é uma palavra de advertência, é uma palavra de despertamento. Porque eu estive dormindo, eu estive no sono, entendeu? E nós vamos abrir as escrituras em Matitial, que é conhecido também como Mateus 24:24, que diz assim, ó: porque surgirão falsos Machia, no caso aqui é Cristo, né? E falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E nós temos, irmãos, que prestar muita atenção no que as Escrituras afirmam. E nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque o engano seria tão perfeito que, se possível fosse, enganaria os eleitos. E essa mensagem para meus irmãos adventistas do sétimo dia é uma mensagem que eu peguei o assunto que nós vamos destrinchar de fontes dos adventistas do sétimo dia. Porque nós vamos aqui, irmãos, falar de algo muito importante, que os meus irmãos adventistas do sétimo dia e eu, durante muitos anos, estive enganado. Achava estranho, mas a explicação que eles davam... O que está acontecendo aqui? Que a imagem chegou a desaparecer. Então, irmãos, as informações que eles davam a respeito do obelisco no túmulo da família White, e eu peguei aqui de fonte, eu tenho que ver aqui, meus irmãos, mas aí eu não sei. O celular está aqui que está carregando. Por que sumiu ali? Não sei. Mas vamos lá. Nós temos que prestar atenção, irmãos, que as obras ocultas de Satanás, elas estão engendradas dentro da maçonaria, dentro dos Illuminati. O que é Illuminati? É um maçom do 33º grau. E nós temos que prestar muita atenção em toda a estrutura profética e em todo o ensino que as Escrituras trazem para nós. Nós acabamos de ler que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, irmãos. E eu não peguei aqui, mas não sei a data exata, eu sei o ano. 1912 foi quando o Titanic, o navio de alto luxo da época, foi inaugurado. É evidente que ele foi construído antes, alguns anos antes de 1912. E a empresa, irmão, que construiu o navio chama-se White Star Line. O White Star Line, irmãos, era uma empresa poderosa da época. E dentro do contexto daquele monumento, daquele navio, estava envolvido, irmãos, a nata da sociedade. Ali, irmãos, tinha vários maçons e de vários graus. E o nome White Star Line era o nome da empresa, da firma que construiu o Titanic. E o obelisco, dentro do túmulo, ou melhor, dentro do túmulo, no jazigo da família White, ele está lá, irmãos. E fonte adventista nos traz isso aí. E eu vou abrir para vocês aqui para a gente poder ler. Eu não sei aqui o quanto eu vou poder... Deixa eu abrir aqui. Abrir aqui para vocês e para mim. Ó, para vocês entenderem de onde vem a fonte, ó. A fonte, irmãos, ó. Centro de Pesquisa Ellen White, UNASP. Não sei se está aparecendo aí para vocês a faixa que está aparecendo aqui para mim. Mas é o Centro de Pesquisa Ellen Gold White, UNASP, São Paulo.
o obelisco no jazido da família White. Vamos ler, irmãos. William Fagal, diretor associado do Ellen Gold White Stat. Alguns têm manifestado surpresa e preocupação ao encontrarem um monumento em forma de obelisco no jazigo da família White. O obelisco consiste na lápide de qualquer um dos que ali estão enterrados, mas serve como marcador de família no centro do terreno. O motivo de preocupação de alguns surge em virtude da ligação do obelisco com o culto pagão no Antigo Egito. Presta atenção, irmãos. Olha bem, isso é documento da própria Igreja Adventista. Presta atenção. Preocupação de alguns surge em virtude da ligação do obelisco com o culto pagão no Antigo Egito. Olha só, irmãos, o culto pagão, e é verdade isso, ele foi inaugurado, esse culto pagão que usa o obelisco como instrumento de ocultismo, foi realmente no Antigo Egito. Lá no Antigo Egito já se usava isso. No Antigo Egito, e com a maçonaria em tempos mais modernos. Não é em tempo mais moderno, irmão. A maçonaria está no mundo desde que o mundo é mundo. A maçonaria não é moderna, a maçonaria é antiga, irmãos. Muito antiga. É evidente, porém, que muitas pessoas no século XIX não pensavam ser isso um problema. Naquela época, era comum encontrar obelisco como marcadores no cemitério. Do lote da família White, pode-se ver 15 ou 20 marcadores na forma de obelisco em outros túmulos ou lote ao redor. Uma situação semelhante ocorre no cemitério em Rochester, Nova York, onde alguns dos primeiros adeptos ao adventismo foram enterrados. É bem improvável que todos eles fossem maçons ou adeptos às antigas religiões de adoração ao sol. O uso do obelisco como marcador no cemitério era algo comum, não era um atributo às crenças maçônicas ou pagãs. Eu vou terminar por aqui, irmãos, e depois, se vocês quiserem ler mais adiante, tá aí na net, vocês contam, é só procurar lá que vocês vão achar. Então, irmãos, a pergunta que não quer calar é a seguinte: vamos considerar, vamos dizer que isso tudo que eu acabei de ler ali, a explicação que eles deram, ela pode descer goela abaixo dos irmãos adventistas, que não conhecem as coisas que esse amigo que aqui está, que vos fala, conhece. Vamos dizer que naquele tempo não tinha nada com a maçonaria, não tinha nada com o culto, e olha que o obelisco já era usado no Antigo Egito como culto ao sol, entendeu? Como culto às entidades pagãs. E hoje, irmãos, não sei, eu vou procurar a palavra certa, que eu estou procurando falar menos errado possível. Não sei se eu posso falar sabido. Hoje é notório que o obelisco está engendrado dentro do ocultismo. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, meus irmãos. A família White, hoje, ela ainda existe. Ela não tem autoridade para mandar tirar o obelisco de lá? Por que mantém ainda o obelisco lá? Por que mantém o obelisco lá, meus irmãos? Porque se está envolvido com o ocultismo, para sair do embaraço, teria que mandar tirar o obelisco de lá. Quando dentro do cristianismo, falando dentro do cristianismo, irmão, não dentro do Zialdim. O Zialdim não tem cruz como símbolo de nada. Mas dentro do cristianismo o símbolo é uma cruz. E que lembra o T de Talmuz. Então, eu acredito que tem a cruz lá também no jazigo. E também tem o obelisco. E a cruz, meus irmãos, a cruz, ela lembra a letra T. T do ídolo Talmuz.
entendendo, meus irmãos, o que eu quero falar para vocês a respeito dessas coisas? Que não são coisas, irmãos, criadas e inventadas pela minha cabeça. Agora, nesse momento, são 4h53 da manhã. Eu tive essa visão, e Al me mostrou essas coisas, e Alcha me levou em visão e me revelou o que está em oculto. Não há nada que esteja em oculto que não haja de ser revelado. Então, meus irmãos, uma vez que nós sabemos que a obra-prima, o ocultismo, as obras ocultas de Satanás, ela passa pela maçonaria. E o topo é o 33º grau, os Illuminati. Toda a riqueza do planeta, a maior parte da riqueza, vamos dizer assim, não vou falar toda, porque a maior parte, vamos dizer que 95% da riqueza do mundo está na mão dos Illuminati, está na maçonaria. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque se você não conheceu o nome Alcha, e se Ellen White fosse profetisa mesmo de Al, ela iria trazer a revelação do nome do pai e de seu filho Alcha. Provérbio 30, verso 4. Quem criou todas as coisas? Quem amarrou as águas na roda de um vestido? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? O nome de quem amarrou as águas na roda de um vestido, irmãos, é Ial dos Exércitos. E o nome de seu filho é Yahshua, o Mashiach, nosso Salvador. É o nome que eu invoco, é o nome que eu entro na presença de Ial. Eu não entro mais na presença de Ial usando o nome do abominável da desolação. Eu uso o nome de Yahshua, o Mashiach. Yahshua. Aqui, ó, Yahshua. Shá no hebraico significa salvação. Sus, no latim, significa porco. Por isso que no latim, Iesu, o significado do nome Iesu, que é Jesus no português, lá dentro do latim é isto é porco. Iesu, dentro do latim, é isto é porco. Porque sus, no latim, o significado é porco, é javali. Pega o Google Tradutor, vai no latim, escreve sus. Do latim para o português, você vai começar, você vai escrever usando o idioma, você vai clicar em cima do latim, vai escrever sus, S-U-S. Vai aparecer do lado do tradutor, do Google, vai aparecer porco. Porque sus, irmãos, no latim é porco. Então, o abominável da desolação foi o que Roma trouxe para a humanidade. Lembra os demônios, quando eles pediram Yahshua para que eles entrassem nos porcos? E Yahshua permitiu. E o que aconteceu com aqueles porcos? Eles se lançaram ao mar. E qual era o nome do demônio que estava naquele porco? Ou melhor, naquele endemoniado, que depois eles foram para os porcos. O nome dele chama-se Legião, porque eles dizem, nós somos muitos. E Legião, irmãos, o único exército no planeta que usa a sigla, que usa no seu batalhão, aliás, ele não usa batalhão, ele usa Legião 1, Legião 2, Legião 3, Legião 4, Legião 5 e assim vai. Legião 6, 7, 8, 9, 10. E quando aquele demônio ele se identifica como Legião, ele estava se identificando com Roma. Porque a guarda romana, irmãos, era separada por legião. Nenhum outro exército no planeta tem a separação por legião. Somente a guarda romana ela é separada por legião. Até o dia de hoje, se você for no Vaticano, a guarda lá
ela é separada por legião. Não é separada por pelotão 1, pelotão 2, não. Batalhão 1, batalhão 2. É legião. E é o único exército do planeta que a gente conhece que tem essa separação. Eu estou achando estranho aqui, irmão. Piscou de novo aqui o meu vídeo. O que está acontecendo? O celular está recebendo carga. O celular está recebendo carga. Então ele não pode estar descarregando. Então, irmãos, a única guarda no planeta que é separada por legião é a guarda romana. E qual era o idioma que os romanos falavam? Latim, irmãos. Latim. E quando você vê lá em Daniel, que é conhecido também como Daniel, e eu sempre falo esses nomes, Daniel, irmãos, é um nome paganizado, porque o nome dele mesmo é Daniel, porque cumpre o que está escrito em Números 6, 27. Coloque o meu nome nos filhos de Israel, que a gente conhece hoje como Israel, para que eu possa os abençoar. Benjamim Nataniel, não é Benjamim Nataniel. Dentro de Israel, que a gente conhece como Israel hoje, o nome dele é Benjamim Nataniel, filho da mão direita de Al. Se Ellen White fosse realmente profetisa, ela traria. Estou aqui com o vídeo travando, irmão, não estou... Mas eu acho que a minha voz vai sair. Enquanto isso, eu acho que a minha voz vai sair. E se você for pegar, meu irmão, minha irmã, todo o contexto do que eu estou falando para você, ninguém, a não ser de 2012 para cá, nosso irmão Romilson Ferreira e outros Ialdim, tem restaurado o nome de Ial. Porque, irmãos, Ial, ele... Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu acho que é 56:2, é Ishaial. Deixa eu ver aqui. Ishaial 56. Ishaial, cadê Ishaial? Que é Isaías, tá, irmão? Ishaial é o livro de Isaías. Eu acho que é 56:2. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não. Eu acho que é 52:6. Vamos lá, Paulo. 52:6. É 52:6 mesmo. Que diz assim, ó. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Então, irmão, se o meu povo saberá o meu nome, aqui quando foi profetizado isso aqui, o nome Ial e Alcha já estava sendo eliminado das escrituras. Nós vamos agora, irmãos, em Irmial. Irmial, que é conhecido também como Jeremias. Irmial 11:19. Irmial 11:19. Irmial 11, não é 1, é 11, Paulo. 11:19. Há 2.700 anos antes de Alcha nascer, o profeta Irmial havia profetizado a respeito de Alcha, que diz assim: eu era como um cordeiro, como um boi que levava a matança, porque não sabia que maquinavam um propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Tá vendo, irmãos? Como é que a coisa é séria? Então o propósito das pessoas, o propósito de Satanás, usando as pessoas, era apagar o nome da árvore. Quem é a videira? Eu sou a videira verdadeira. Vós sois o ramo. E o que foi ali profetizado? Destruamos a árvore com seus frutos. Quem são os frutos dessa árvore que é Ialcha? Os frutos, irmãos, são os irmãos. E quando foi que eles começaram a destruir a árvore com seu fruto? Lá nos concílios de Laodiceia,
nos concílios de Constantinopla. E quando foi que os frutos foram destruídos, irmãos? Nas arenas de Roma, muitos crentes, muitos Ialdim foram destruídos. Mas foram destruídos, irmãos, não foi por causa do nome Jesus. Foram destruídos, foram mortos por causa do nome Alcha. Quando eles conseguiram apagar o nome Alcha, tirar o nome Alcha de circulação, cessou a perseguição. Cessou a perseguição, irmãos. A perseguição, ela não era causada por causa do nome Jesus. A perseguição era causada por causa do nome Alcha. Porque, se você for parar para analisar, quem trouxe o nome Jesus, primeiro, a Igreja Católica, é lógico, os poderes, os imperadores romanos, junto com os pontífices, que, quando eu falar pontífice, irmãos, entenda que é papa. Eu não gosto de falar esse nome, porque esse nome significa pai. Então, eu falo pontífice, porque um só é meu pai, Ial dos exércitos. Então, os pontífices mataram os irmãos dentro das arenas. E qual era o propósito? Matar e destruir com a árvore, acabar com a árvore. E como acabar com a árvore? Apagando o seu nome da face da terra, apagando o seu nome da história da humanidade. Entendeu, meus irmãos? Quando você lê Oséias 2,16, Ial diz assim: o meu povo me chamará meu marido, não mais me chamará meu Baal. Aí você deve fazer a pergunta: quando é que o povo chama Ial de Baal? Quando se refere a ele, quando entra na presença dele, usando o título Senhor. Porque Senhor, dentro do hebraico, o significado da palavra Senhor, do pronome Senhor, é Baal. Entende, meus irmãos? Por isso que eu leio nas escrituras, onde eu vejo que está Senhor, eu leio Ial ali. E quando está só o S maiúsculo e as outras letras na minúscula, eu leio Ialcha. Mas se você lê Ial, não tem problema. Porque a única coisa que você tem que fazer é se livrar. Se livrar desse título, desses nomes paganizados. Por exemplo, eu não entro na presença do meu pai chamando ele de Deus, porque eu estou chamando ele de Zeus. Porque a raiz da palavra Deus é Zeus. Quando eu quero usar o título da majestade do meu pai, do nosso pai Ial, eu uso Elohim, porque é um nome hebraico que jamais podia ser traduzido. Jamais deveria ser traduzido. É um nome hebraico no sentido da majestade maior de todo o universo e do multiverso. Então, Ial, ele é o nosso Elohim. Ele não é nosso Deus. Elohim no hebraico é Elohim mesmo, irmãos. Não tem nada a ver com Deus, não. Não tem nada a ver com Deus. Eles colocaram o Deus e o sistema relacionou, colocou uma ligação com Elohim, com a palavra Deus, mas é mentira isso. Elohim não tem nada a ver com Deus. Elohim é o título máximo da autoridade maior de todo o universo. O Elohim, quando fala Elohim, irmãos, está falando do Criador. Quando você lê nas Escrituras, quando você for ler, tiver a palavra Deus, você pode ler ali Criador ou mesmo Elohim, porque é o nome original. Elohim não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. O sistema que usurpou, como o sistema usurpou, tirou o nome Alcha, o sistema nem fala nesse nome, Yalcha. Não foi só tirado o Yalcha, o Elohim, eles ainda relacionaram com Deus. Mas é mentira, Elohim não tem nada a ver com Deus não, irmãos. Elohim é Elohim mesmo, não tem nada a ver com Deus. É mentira. É mentira isso aí, irmãos. E dentro do contexto, eu tenho que ver a hora aqui, que eu não quero passar muito do tempo, não. Não quero passar muito do tempo, não. Quero ter vídeo mais de 1 hora aqui, não. Irmãos, nós precisamos acordar. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Nós não temos o direito
de brincar com aquilo que é sério. Se você ama o Criador, você vai procurar saber qual é o nome dele. O nome do Pai, a pergunta que é feita em Provérbio 30, verso 4, quem criou todas as coisas? Quem amarrou as águas na roda de um vestido? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? O sistema, irmãos, ensina que Yahshua é o Criador. Mas não é verdade isso. Yahshua não é o Criador não, irmãos. Yahshua é criatura. Filipenses 3, verso 9. Filipenses 3, verso 9. Eu quero abrir mais uma vez as escrituras com vocês. Eu acho que é Filipenses, não. Eu acho que é Efésios. Efésios 3, versos 9. 3, 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Ial, ou no Elohim, ou até mesmo no Criador. Olha só, irmãos, que tudo criou por meio de Yahshua, o Mashiach. Aqui está Jesus, está vendo? O Criador, aqui onde está a palavra Deus, se lê Criador, ou até Elohim. Em o Criador, oculto no Criador, não é? Oculto no Criador, que tudo criou por meio de Yahshua, o Mashiach. Então a pergunta de Provérbio 30, verso 4, meus irmãos, ela está respondida aqui. Ela está respondida. Provérbio 30, verso 4. Eu tô com a Bíblia aberta aqui. Eu posso, irmãos. Eu vou aqui. Eu disse que era o último versículo que a gente ia ler, mas como eu estou falando, vamos ver Provérbio 30, verso 4. O porquê dessa expressão tão importante, meus irmãos. Essa expressão tão importante. Provérbio 30, verso 4. Eu pensava, quando eu não sabia, eu pensava que a resposta era... Eu não sabia o nome do Pai. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Aqui, a pessoa está perguntando, ele, o Criador, qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Tá vendo, irmãos? Aqui tem duas pessoas. Tem duas pessoas aqui, irmãos. O Pai, ele está perguntando. Quem criou todas as coisas? Ial dos exércitos. Por meio de quem? Por meio de Yahshua, o Mashiach. Então, irmãos, o Criador é Ial, o Pai. Yahshua é criatura. O princípio da criação de Ial está lá em Apocalipse 3,14. Ele falando, eu sou o princípio da criação de Ial, da criação do Elohim. Eu sou o princípio, eu sou o primeiro. E Yahshua, irmão, não ensina ninguém trindade. Trindade é doutrina, é o mistério que está escrito na cabeça da besta. Porque nem os padres, nem os pastores, nem os pais de santos, os médios, ninguém tem a explicação para a trindade. Todos eles dizem que a trindade é um mistério. E é a palavra que está escrita na cabeça da besta, mistério. E qual é o mistério para essas religiões todas que eu falei? A trindade. Eles dizem que é inexplicável. Então é um mistério. E Yahshua não ensinou a trindade, irmãos. Quando tentado pelo demônio, Yahshua disse, ao teu Criador adorarás, a ele servirás e só a ele prestará culto. Ele não disse para Satã, somente ao Pai, somente ao Filho, somente ao Espírito Santo adorarás. Ele não falou isso aí para Satã, ele não ensinou trindade para Satã. Ele, Yahshua e os apóstolos, os profetas, nenhum deles ensinaram trindade. E onde a gente vê trindade hoje? É dentro de Babilônia, meus irmãos. Dentro da igreja de Laodiceia, que é representada pelo todo o sistema evangélico que a gente conhece, todo o sistema evangélico conhecido hoje, da época de hoje e do passado, representa a Babilônia.
Babilônia mãe representa Tiatira, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica é Tiatira. Laodiceia é todo o sistema evangélico que a gente conhece hoje. Mas Ial ama Laodiceia. Ele está por lá de fora. Eis que estou à porta e bato. Ele está por lá de fora de Laodiceia. Ele está por lá de fora das igrejas do sistema. Quando o Apocalipse fala, sei o lugar que tu habita, que é onde está o trono de Satanás. Ele está dizendo, meus irmãos, dentro do sistema religioso. Pela bondade de Ial, eu já não participo mais do sistema religioso. Eu já não habito mais aonde está o trono de Satanás. Eu não habito mais lá. Eu saí de lá. E por que o trono de Satanás está lá, irmãos? Porque Satanás, ele que fez a mudança do nome do pai e do filho. Ele usou a Igreja Católica, a mulher que pega o fermento e mistura na massa e torna a massa toda leve, é a Igreja Católica. Que fermento é esse? As mentiras, as doutrinas erradas que ela jogou dentro das Escrituras e levedou a massa toda, contaminou a massa inteira. A mulher que pega o fermento e leveda toda a massa, fermento é símbolo de pecado, irmãos. A mulher que leveda toda a massa com fermento é a Igreja Católica. E as suas filhas, as filhas de Babilônia, as igrejas evangélicas que nós conhecemos hoje, que está na base do abominável da desolação, está na base do Yesu, na base do Dizer, no inglês, na base do Jesus, na base do Yeshua HaMashiach, e na base de outros nomes fora da plataforma hebraica, porque o nome do nosso Salvador, irmãos, ele está dentro da plataforma hebraica. Por isso Yahshua disse para a mulher samaritana em Yohana, que a gente conhece como João, 4:22, a salvação vem dos Ialdim, a salvação vem do judeu. Então o judeu, ele fala hebraico, e se a salvação vem do idioma hebraico, nós temos que procurar o nome do nosso Salvador no hebraico. E no hebraico, irmãos, é Yahshua. Aqui, o Yahshua. E como as Escrituras afirmam, ele herdou o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Ial. Ial dos exércitos. Está acima de todo nome. Até do próprio filho. Porque Ial é maior do que o filho. O pai é maior do que eu. Lembra? Yahshua falou isso? O pai é maior do que eu. Então, Yahshua é o nome que está acima de todo nome. Menos acima do nome do pai. Porque o pai é o nome que está acima de todos os nomes. Entendeu? Então, Yahshua recebeu o nome do pai. Yahshua. Agora, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Eu pergunto para você, irmãos. Aonde no nome Jesus você vê o nome do pai? Aonde você consegue ver Ial? Aqui, ó, Ial, Iud, Re, Vav, Re, o tetagrama dentro do hebraico, no nome Jesus. Não tem, irmãos. Se ele recebeu o nome que está acima de todo nome, esse Jesus que está aí é um impostor. É um nome criado por Roma. A ponta pequena que haveria de tirar o sacrifício contínuo e botar o sacrifício abominável. Quem é o sacrifício contínuo, irmão? Que intercede diante de Ial? Yahshua HaMashiach. Ele é o sacrifício contínuo. E esse santuário, esse templo aqui, está sendo purificado. Até o ano 2031, a purificação desse santuário vai ser feita. Até quando o santuário vai ser... até quando o santuário estará contaminado? Até quando ocorrerá a purificação do santuário? A resposta, até 2.300 tardes e manhã. Irmãos, a semana de número 70, irmãos, a semana de número 70, ela abriu, a semana de número 70, ela abriu em 2023. E na contagem, na morte de Yahshua, ele parou a contagem das semanas. Por isso, tem muitos que se confundem com a profecia das 2.300 tardes e manhã. Na semana 69, Ial parou de contar. Porque a semana que abriria, a semana de número 70, estaria muito para frente. Muito para frente, irmãos, a semana que vai abrir a contagem para a abertura da semana de número 70, ela vai iniciar em 2031. Ela vai iniciar em 2031, irmãos.
Porque 2031 completa-se 2.300 anos. A igreja estará pronta para o arrebatamento. Portanto, não acontecerá arrebatamento antes de 2031. Eu não estou dizendo aqui que vai ser em 2031. Não estou falando isso, meus irmãos, porque eu não tenho autoridade para falar o ano do arrebatamento. Eu estou dizendo que não vai acontecer arrebatamento antes de 2031. Eu estou dando essa palhinha aqui, irmão, saindo um pouco do nicho, porque o assunto aqui é mensagem para os adventistas. Os adventistas, na contagem profética, eles estão completamente enganados. Na interpretação da ponta pequena, eles estão certíssimos. A ponta pequena representa Roma, entendeu? Roma dos imperadores e Roma dos pontífices. Está entendendo, meus irmãos? E existe uma conjuntura profética, um arcabouço profético que precisa ser entendido. E ele vai ser entendido pelos Ialdim que estão na linhagem de profeta, e os Ialdim que não são profeta, eles têm que acreditar na palavra dos profetas, tanto dos tempos passados, como nos profetas atuais. Amós 3,7 diz que Yahweh não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o segredo, irmãos, é o ano do arrebatamento. É o ano do arrebatamento, meus irmãos. Esse é o segredo. E esse amigo que vos fala, sei exatamente o ano do arrebatamento. Só que eu não posso falar. Não posso dizer aqui. Eu só sei dizer uma coisa para vocês, irmãos. O tempo da purificação do santuário, ele se cumprirá em 2031. E a história está aí, irmãos. E Yahushua, de fato, foi morto no ano 31 do nosso tempo. E nós temos que fazer a conta e nunca esquecer, irmãos. Yahushua, quando inaugurou a nossa era, ele inaugurou a nossa era com 7 anos de idade. Porque ele tinha que vir para fechar a era passada. A era antes da nossa. Lembra que lá em Apocalipse ele disse: eu sou o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, se você for na Wikipédia, Herodes foi morto no ano 4, antes da nossa era. Está entendendo? Por isso eu digo que Yahushua, ele quando inaugurou o nosso tempo, ele inaugurou com 7 anos. E por que 7 anos? É perfeito, irmãos. É símbolo de perfeição. Então, ele fecha a era passada, antes da nossa, porque as eras, irmãos, elas são contadas, os tempos, eles são contados de 2 em 2 mil anos. Com 2 mil anos veio o dilúvio sobre a terra. Com 2 mil anos veio o dilúvio sobre a terra. Cumprindo a plenitude do fechamento, ou seja, quando ele fecha a era passada, ele fecha com 7 anos e abre a seguinte com 7 anos. Ou seja, irmãos, 2 mil anos o dilúvio, 2 mil anos o nascimento de Yahushua. Olha que evento fantástico. A cada 2 mil anos, Yahushua mexe na história, ele intervém na história. Entendeu, meus irmãos? Quando passar 2.300 tardes e manhã, ou seja, o ano 2031, vai se cumprir 2 mil anos que Yahushua passou por aqui. Vai se cumprir 2 mil anos da morte de Yahushua. A última presença de Yahushua aqui, irmãos, foi no ano 31. Física, humana, não glorificado, mas humana. Foi em 31. Quando ele aparece para Shaul, é uma aparição especial, porque ele apareceu apenas para Shaul. Ele não apareceu para mais ninguém depois que ele apareceu para o apóstolo Shaul. E lembra que ele apareceu com glória.
Porque Shaul ficou cego por causa da luz. Ele não apareceu com um corpo comum. Ele apareceu com glória. Eu aqui, irmão, não estou dizendo que ele apareceu com divindade. Não. Ele apareceu com glória. E mais para frente, talvez no próximo Shabat, eu vou fazer um estudo sobre o porquê que Yahshua é 100% homem e não pode ser 100% Ial. Não pode ser 100% Elohim. Porque Elohim só tem um, irmãos. E Yahshua é 100% homem. Teve divindade? Teve. Até porque a divindade que ele teve era a condição para ele conhecer o Pai. E por que ele é o único que conheceu o Pai? E dá a conhecer a quem ele quiser dar. Porque eu falo para você, meu irmão, nesse vídeo que eu vou falar sobre a divindade de Yahshua, eu vou dizer para você que ele me deu um vislumbre do conhecimento do Pai. Ainda nessa natureza, eu vou explicar para vocês como. Entendeu? Mas hoje Yahshua não tem mais a divindade, porque ele entregou ao Pai e não tomou de volta. As Escrituras não pediu de volta. As Escrituras afirmam para nós, irmãos, que ele é 100% homem e é o nosso intercessor. E Yahshua Mashiach, homem. Não pode ser Yahshua Mashiach Elohim, porque só tem um. Se Yahshua fosse Elohim, teria dois Elohims. E Elohim só tem um, irmãos. Só Yahweh é Elohim. Entendeu? Só Yahweh é o Criador. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente. Faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Yahshua o Mashiach. Que assim seja, meus queridos e amados irmãos.